Por que o caranguejo real virou uma praga, mas o preço de venda continua tão alto? Junho de 2022. O Conselho Nacional de Turismo da Noruega postou um pedido de socorro. Cada caranguejo real que você come é uma ajuda para os noruegueses salvarem o planeta. Eles apelaram para que amigos do mundo todo ajudem a resolver esse problema de invasão biológica. Naquela época, o número de caranguejos reais na Noruega já passava dos 50 milhões. Tem noção do que é isso? Cada um dos 4 milhões de noruegueses teria que comer 10 caranguejos, só para dar conta dos que estão no tamanho ideal para consumo. Especialmente no Mar de Barents, no norte da Noruega, o fundo do mar está entupido de caranguejos reais, parece um enorme tapete vivo. Eles cobrem mais de 2.000 quilômetros quadrados do leito marinho. A densidade é tão absurda que quem tem tripofobia passaria mal. Dá para dizer que essa espécie invasora vinda do distante estreito de Bering e das águas do Alasca já tomou conta totalmente da Noruega. Do Alasca para a Europa, essa jornada de migração do caranguejo real remonta aos anos 60. Dizem que na época cientistas foram à península de Kamchatka, encontraram amostras de caranguejo real e as levaram de volta para a pesquisa. Enquanto o navio cruzava o Oceano Ártico, passando pelo Mar de Barents, alguns caranguejos deram um jeito de fugir da prisão. Como o Mar de Barents é perto da Noruega, esses caranguejos invadiram as águas norueguesas com sucesso. Naquela época, os noruegueses nem faziam ideia de que um sujeito tão perigoso tinha chegado no seu quintal, porque ele não só ocupou as águas locais, como também começou a se espalhar com força rumo à Europa. A ofensiva do caranguejo real invadindo os mares é comparável aos gafanhotos invadindo a terra, aliás, consegue ser 100 vezes mais cruel. Primeiro, vamos falar da capacidade de reprodução. Segundo observações, uma única fêmea pode produzir quase 10.000 filhotes sobreviventes por ano. Com uma reprodução tão poderosa, o caranguejo real logo se sentiu em casa nessas águas de temperatura ideal. Eles se multiplicaram rápido e construíram seu próprio império. Em poucas décadas, ele se espalhou por todos os mares do norte da Europa, passando rapidamente dos 50 milhões de exemplares. Sendo que a população da Noruega é de pouco mais de 5 milhões, dizer que o caranguejo real virou uma praga não é exagero nenhum. Um robô submarino do Instituto de Pesquisa Marinha da Noruega enviou imagens de uma zona de recifes a 450 metros de profundidade no Mar de Barents. A cena é de arrepiar. Grupos de caranguejos cobrem o fundo do mar como um tapete móvel. E por onde passam, só restam fragmentos de conchas destruídas. Este é o principal motivo pelo qual a biomassa de mexilhões nos fiordes do norte da Noruega despencou 87% em 10 anos. O caranguejo real praticamente limpou todos os moluscos, estrelas do mar e outros seres bentônicos da região. Até os filhotes de bacalhau da Noruega não escaparam das garras deles. No começo, os noruegueses não tinham o hábito de comer caranguejo real, o que levou a uma queda drástica nos recursos pesqueiros. Na verdade, além da Noruega, a Antártida também está sofrendo com o caranguejo real. Voltando para 2011, uma equipe de expedição usou câmeras submarinas para investigar a plataforma continental perto da Antártida. E que susto eles levaram! A 850 metros de profundidade, viram uma criatura familiar, o caranguejo real. Os pesquisadores ficaram chocados. Como o caranguejo real foi parar na Antártida? Ao ampliar a área de observação, a equipe descobriu que o caranguejo real parece já ter invadido muitas regiões da Antártida e continua expandindo seu território de sobrevivência. Dezembro de 2023, um submersível alemão capturou imagens impressionantes no lado oeste da Península Antártica. Grupos de caranguejos reais já estabeleceram criadouros em zonas de fontes hidrotermais a 1.500 metros de profundidade. Suas patas afiadas estão perfurando a frágil defesa ecológica da Antártida. Se o caranguejo real romper a zona da plataforma continental, as comunidades de esponjas de vidro serão extintas em 20 anos. Não só isso, o caranguejo real se tornou um exército mecânico que altera a estrutura ecológica do fundo do mar. Ao escavar sedimentos e através de um comportamento predatório extremo, eles estão extinguindo os equinodermos. Com o aquecimento contínuo da plataforma continental antártica, é provável que o caranguejo real se estabeleça amplamente em breve. Vamos primeiro olhar para a estrutura corporal do caranguejo real. Ele é enorme, tem uma carapaça dura e cheia de espinhos. Parece bem perigoso. Perto de outros caranguejos, ele parece o imperador da espécie, feroz e com um visual imponente. Ele caminha com 6 patas longas de aranha, tem uma garra grande para caçar e uma pequena para manipular a comida. A garra grande consegue esmagar facilmente as conchas de moluscos e ouriços. O sistema digestivo dele também é incrível, consegue decompor proteínas rapidamente. Um caranguejo adulto pode comer 2 kg de seres bentônicos por dia, é praticamente um faxineiro das profundezas. Ele não é fresco para comer, come basicamente de tudo, moluscos, camarões, ouriços e detritos orgânicos. Aí vem a pergunta, se os caranguejos da Noruega foram levados por pesquisadores, então os da Antártida, como é que apareceram lá? Cientistas suspeitam que, embora o caranguejo adulto seja grande, quando jovem ele pode ter pegado uma carona em navios. Isso porque os navios de muitos países operam tanto no Ártico quanto na Antártida. Depois de uma missão no Ártico, eles cruzam o Pacífico ou o Atlântico rumo à Antártida. O caranguejo deve ter ido junto com o navio nessas horas. Como as condições climáticas dos dois polos são parecidas, o caranguejo real acabou fazendo morada na Antártida. As larvas podem derivar por milhares de quilômetros com as correntes oceânicas. Se a temperatura da água subir um pouco, o caranguejo real pode destruir o ecossistema fechado da Antártida.
Pinguins, focas e outros animais locais também vão sofrer com isso. Já que o caranguejo real é essa praga toda, por que o preço dele nos supermercados disparou? Por que continua tão caro, quase um artigo de luxo na mesa? Vou analisar a estrutura de preço para vocês sob alguns aspectos e aí vocês vão entender por que ele custa tanto. Primeiro, o custo de criação. Nesse ponto, o custo é zero mesmo. Sendo direto, atualmente ainda não dá para criar caranguejo real em cativeiro. Eles gostam de viver em águas de baixa temperatura. O habitat original deles são as águas frias do Pacífico Norte, do Alasca à Península de Kamchatka. No local de origem, eles praticamente não têm rivais devido ao tamanho e à carapaça dura. As larvas precisam de água acima de 1 a 3 graus para se desenvolver. Com o aquecimento global subindo a temperatura em 0,5 a 2 graus, a quantidade e a área de expansão cresceram rápido. O caranguejo real é diferente dos caranguejos comuns. Seus ancestrais vieram de águas ainda mais profundas e frias. Ele tem proteínas anticongelantes no corpo que garantem que seus fluidos não congelem. A carapaça grossa e dura ainda dá um buff extra de isolamento térmico, mas tudo tem um preço. Esse rei do frio não aguenta calor. Se a água passar dos 5 graus, ele corre risco de morte. Para criar comercialmente, seria preciso simular o ambiente gelado e profundo, o que custaria caro demais. Além disso, o ciclo de crescimento dele é muito longo. Para um filhote virar aquele caranguejo adulto de 2,5 kg, leva de 8 a 12 anos. No frio, o metabolismo do caranguejo real fica lento e a velocidade de crescimento também diminui. Fazendo as contas, o custo de criação artificial é inviável. Nos anos 60, a União Soviética descobriu que esse bicho era gostoso e tinha muita carne. Na época da Guerra Fria, podia ajudar a encher o prato dos soviéticos. O único problema era que ele ficava longe das cidades principais como Moscou e São Petersburgo. Estavam a 6.500 quilômetros de distância, do outro lado da imensidão da Sibéria. Então, eles pegaram 3.000 caranguejos do Estreito de Bering e os jogaram no Mar de Barents. O resultado? O caranguejo não tinha predadores naturais e a reprodução foi um milagre. O caranguejo real ainda invadiu a Noruega e acabou com os alevinos de bacalhau, destruindo o ecossistema. Os pescadores noruegueses odiavam esses intrusos, mas depois acordaram com a subida dos preços. Já que o ganha-pão deles tinha sido comido, por que não fazer do caranguejo o novo pilar da economia? A partir daí, o caranguejo real virou o negócio de exportação dos pescadores noruegueses. Com o lucro alto, o caranguejo sofreu pesca massiva, exigindo políticas de proteção para garantir o futuro da pesca. Apesar disso, esse é apenas um dos elementos do preço alto. Os custos com pessoal na pesca em alto mar são gastos enormes que não podem ser ignorados. No Alasca, os custos de toda a tripulação são caríssimos devido ao perigo extremo do trabalho. Mesmo um novato consegue uma renda considerável, mas a pesca é feita em águas geladas com ondas gigantes. Os pescadores podem facilmente sofrer ataques de frio extremo e morrer por hipotermia. Comparado a pescar outros peixes, pescar caranguejo real é literalmente pescar com a vida. Não é qualquer marinheiro comum que aguenta o tranco. Além do mais, a maioria dos caranguejos vive a 850 metros de profundidade, exigindo ferramentas complexas. Isso por si só já é complicado, e o caranguejo real é feroz, ferindo os marinheiros na triagem manual. O trabalho no navio é em regime de prontidão total. Trabalhar 3 dias seguidos é normal. Dá para dizer que cada centavo é ganho com suor e sangue. Por isso, a pesca do caranguejo real é chamada de o trabalho mais perigoso do mundo. O índice de perigo não perde para mineração em vulcões, coleta de mel em penhascos ou soldagem em alto mar. Segundo estatísticas, a taxa de mortalidade dessa profissão é 50 vezes maior que as comuns. Em cada temporada de pesca, em média, um pescador perde a vida a cada 7 dias. A melhor temporada do caranguejo é de outubro a janeiro, época mais violenta dos mares polares. 20 graus abaixo de zero, ventos de nível 10 e ondas de 12 metros. O navio parece uma pequena folha. Se uma onda atingir um tripulante, a força e o gelo podem fazê-lo entrar em choque instantâneo. Com os músculos rígidos, ele é engolido pelo mar e quase ninguém consegue realizar o resgate. É uma luta entre o homem e o oceano, onde 80% das mortes ocorrem por quedas e afogamento. Quando as gaiolas de 318 kg são içadas sob ventos de 128 km por hora, o perigo de impacto é constante. Se tiverem uma boa colheita, só é permitida a pesca de machos adultos com mais de 17,8 cm. Fêmeas e jovens devem ser devolvidos para manter a espécie, o que aumenta a escassez e o preço. Depois que a pesca termina, a carga de trabalho para triar e conservar os caranguejos é gigantesca. Se não for alguém experiente ou em situação financeira difícil, pouca gente aceita esse trabalho. Então, sem um salário muito alto, ninguém se sujeita a isso e o preço acaba subindo na terra firme.
Mas há notícias de que a China está estudando tecnologias de criação artificial de caranguejo real. Se essa tecnologia tiver sucesso, talvez no futuro o caranguejo real se torne um prato acessível a todos.